Obrigado pela sua participação de sempre. E desde já eu já peço o seu like, porque isso ajuda bastante no engajamento aqui do canal. Segredos Subliminares aborda estudos, notícias e outras informações importantes, sempre no contexto da espiritualidade. Vendo qual é a opinião de vocês sobre esses acontecimentos, que ocorreram durante todo esse ano. Os meses têm passado rapidamente, muito rápido. Como as pessoas falam, que elas têm a sensação de que o tempo está acelerado. E também refletindo sobre tudo o que ocorreu durante esse ano, coisas que estão ocorrendo, que vão ocorrer. Esse ano foi bastante tenso e intenso, A gente tem visto coisas bem estranhas acontecer no plano geral, em todas as áreas, Do convívio social, da vida das pessoas, das catástrofes que têm aumentado. A gente tem enfrentado esses fortes calores e não é fácil, porque é uma mudança do normal pro anormal. Então as coisas têm ficado intensas, não é uma questão da gente estar exagerando. E se a gente for refletir o que ocorreu durante todo esse ano, muitas mudanças. Tá ocorrendo mudanças na área política, na área tecnológica. A gente usa essas ilustrações assim porque elas refletem, essa transformação, como se o mundo estivesse realmente pegando fogo. Não que o mundo vá ser destruído, porque não é o que a palavra revela, Embora a palavra ela fala que terça parte de tudo que há na Terra será afetado, A vegetação, tudo, Até mesmo dos luminares, Cita nas escrituras, não é a gente que está inventando. E a gente tem visto, que a Terra ela tá passando por transformações que a gente nunca viu. Aumento do calor, em algumas regiões é aumento do frio, terremotos, Hoje teve um terremoto. Também houve a Conferência Mundial do Clima, no qual eles estão decidindo, vários líderes estão se reunindo para decidir o que eles vão fazer com essa situação, que está cada vez mais complexa. Então tudo isso vai impulsionar o ano de 2024 para grandes mudanças. E como a gente aqui estuda a numerologia, eu até falei da numerologia que 2024 será um ano 8. E nessa simbologia do 8 a gente sabe que tem a ação do mundo espiritual por trás de coisas que eles vão estar empurrando, vão estar acelerando agendas. Porque já tem uma agenda aí e eles vão estar se aproveitando desse clima aí, dessas transições planetárias, desses movimentos de astros e planetas, Como a gente falou aqui também do planeta Plutão, que vai entrar no signo de Aquário. É regido por Saturno. E tem a ver porque a numerologia do 8 ele tem a ver com Saturno. Então tem essa parte também do mundo oculto agindo. Então não sei qual a opinião de vocês, o que vocês sentiram, se quiserem pode falar. Qual a sensação de vocês desses acontecimentos. A intuição, que a gente tem uma intuição de que as coisas não vão ser muito boas, não vão melhorar. Não é questão de pensar negativo. E se você tem essa intuição de que as coisas não vão melhorar, você tem uma urgência de pensar em um plano, de se preparar, de meditar o que você faria diante de uma crise, o que você poderia fazer, para você não ser pego de surpresa. Se tudo que estão falando, não é só eu aqui, você vê vários canais, vários estudiosos, pesquisadores sérios falando, que a gente que acompanha as notícias, a gente vai ter um padrão assim, uma síntese do que pode estar envolvido, nesses acontecimentos, do que pode vir a acontecer. As pessoas têm revelações, têm sonhos, no qual elas têm essa intuição mesmo, que Deus está dando alertas pra gente. O Rodrigo Henrique falou, esses dias eu sonhei que o mar engolia várias pessoas em uma praia, tipo tsunami. Tem acontecido bastante tsunami também, Esse ano teve várias praias, não aqueles tsunami gigantescos, que nem já teve no Japão 10 anos atrás. Acho que foi uns 10 anos atrás. Mas você vê que o mar ele tá invadindo, a orla das praias, entrando. N Paixão falou, o mundo está um lugar estranho, mas o pior é que a maldade está a cada dia aumentando no ser humano. A Cleide Aparecida falou, eu tenho medo de ser um falso apocalipse.
Então, foi bom você tocar nisso, porque muita gente falando que é um falso apocalipse. Mas o que a gente entende com falso apocalipse? Que não seria exatamente este o momento, né? Da volta de Cristo, seria só um momento assim de acontecimentos caóticos, complicados e que isso vai passar, não é isso? Olha, eu acho que não. Eu acho que as coisas não vão voltar para o normal. Fiz uma síntese aqui para a gente fazer uma retrospectiva e a gente vai tentar entrar num consenso. Mas eu entendo o que você está falando. Eu vi já pessoas falarem isso, né, que isso seria um falso apocalipse, que eles estão provocando propositalmente. O Casey Moura falou: eu também sonhei há 2 meses com um tsunami e daí eu via o Rio de Janeiro. Diego Farias: Rodrigo, talvez seu sonho pode ser uma revelação também. Não descarto isso acontecer nesse fim de ano em alguma parte do mundo. Vamos levar em consideração uma retrospectiva por esse ano que passou. O que nós vimos? Nós temos visto caos climático, terremotos, vulcões, né, estão entrando em erupção em vários lugares, né? Tsunamis, como os irmãos aí já falaram, citaram. Já está aparecendo doenças aí que pode ser o princípio de alguma pandemia que pode estar estourando ano que vem, que nem o irmão também falou aí. Com essas novas tecnologias que estão aí disparando, né? Inteligência artificial e outras, nós já vimos começo de desemprego, crises financeiras, sempre estamos vendo. É até comum, mas só que agora isso tende a agravar, impactando as finanças mundiais. Que é só você pegar as notícias e ver, né, o que está acontecendo nas economias mundiais, e você vai ver que crises têm explodido em vários países. Tem o risco da gente ter uma crise alimentícia por causa desses transtornos climáticos. Avaliando esses temas aqui, você vai ver que tem ficado intenso. Como a gente trouxe aqui a mensagem falando sobre o princípio das dores. Pode ser que realmente não seja o apocalipse ainda, né? Tem gente que acha que os selos já começaram a ser abertos. E tem pessoas que acham que é só o princípio das dores. Esses problemas eles vão começar a se intensificar. Nós vamos ter certeza que não é um apocalipse programado, mas um apocalipse real. Confirmando as escrituras. Mas qual é o relógio para a gente que é cristão e que segue a palavra? Nós sabemos que tem um relógio que é Israel, né, dos acontecimentos que ocorrem lá. O aparecimento do anticristo, de algum Messias. O aparecimento do falso profeta. E isso vai estar conectado, então, o lado religioso. Também é uma coisa para a gente estar atento, porque se todas essas peças aí elas começarem a se confirmar, então não tem como a gente falar que estamos vivendo em um falso apocalipse programado pela elite. Até aqui no Brasil, que não tinha, a gente não via terremotos, a gente já começa a ver uns tremores de terra. E coisas também sinistras acontecendo. Algumas coisas sinistras, que nem essas minas aí em Maceió, que tá acabando com os bairros lá. É um risco aí de várias pessoas serem afetadas, uma grande região lá. Tem muitas minas, né, eles falam lá em Maceió. Né, falou que a situação é fruto de um processo que se agravou nos últimos anos. Em 2018, cavernas abertas pela extração de sal-gema, realizada pela Braskem, desde o final dos anos de 1990, começaram a ser fechadas após 5 bairros passarem a afundar. Ao menos 50 mil pessoas foram afetadas. Por mais que a gente fale que isso é uma coisa isolada, a gente tem que sempre levar em consideração o geral. Porque você vai falar assim, isso aí é um acontecimento isolado que aconteceu ali em Maceió. Mas você vai ter um evento em Maceió. Aí você vai ter um evento no Rio de Janeiro. Você vai ter um evento em São Paulo. Tudo isso no contexto geral começa a criar uma bola de neve que vai afetar todo o país. Então aí você junta tudo, né? Tsunamis, tornados em algumas regiões. Tudo no mesmo momento acontecendo. É como aquela questão que fala, né, do efeito borboleta. Que às vezes uma coisa que você acha que é simples, uma coisa pequena, pode se transformar numa coisa muito grande. É a teoria do caos, né, que fala que grandes fenômenos eles se iniciam de pequenos. Então a gente nunca pode subestimar
achar que o que está acontecendo agora, né, neste momento, não é nada. E dentro disso entra a questão, né, como a gente está se preparando para esses eventos, se realmente se confirmarem. Aquelas pessoas que acham que é passageiro, elas não vão tomar atitude nenhuma, não vão fazer nada. Aí o irmão falou assim, né, parece que o ano que vem vai ter outra pandemia, tá sabendo? Sim, Rodrigo. E também teve esse eclipse solar, né, esse eclipse solar no lar. E na última pandemia teve também, dando um sinal de que alguma coisa ia acontecer. A Leila Gaia. Há alguns anos sonhava com tempestades e cidades no caos, sem energia. No sonho via meu filho e dizia para ele, fuja, não confie no SAMU e nem na polícia, procure um caminho por fora das cidades. Essas crises que vão afetando as cidades, começa a afetar pequenas coisas, que nem esse caso aí de Maceió. Parece que as cidades estão começando, né, a ter essas crises aí. Coisas que as pessoas não esperavam, de tsunamis, né, invadindo as cidades aí. Várias coisas, né, tornados, que começa a causar caos, as inundações. Tem pessoas que não sabem mais o que fazer, porque elas lutam para trabalhar, para ter a sua casa, comprar a sua mobília, né, e daqui a pouco vem uma enchente aí e acaba com tudo. Acaba com o carro que a pessoa comprou com sacrifício. Então as cidades estão sendo afetadas, estão virando verdadeiras armadilhas. Eu sei que tem pessoas que têm essa sensação, né, de medo de estar nas cidades e têm vontade de sair, né, do meio de grandes cidades. Aí é uma coisa que só Deus pode dar a direção e falar se realmente é a atitude correta para se tomar. Por outro lado, a gente pode tentar se preparar, né? De alguma forma, com a sabedoria de Deus, se preparar para uma emergência, seja de fuga ou tentar ir para um outro lugar, se possível. E claro que a gente não pode confiar no sistema, que nem você falou, né, Leila? Não tem como a gente confiar, porque o próprio sistema ele vai ser afetado, que nessa tempestade solar aí. Você imagina se realmente não, isso vai acontecer. A gente só não sabe quando, o dia e a hora. Tem algumas estatísticas, né? Pela intensidade da atividade solar, isso pode acontecer, que está muito intensa, já está sendo expelido, né, muita energia aí para a Terra, por causa dessas explosões. Essa tempestade solar fala que pode causar até um caos na internet e um apagão mundial. Mesmo que seja por poucos dias, você imagina, já é difícil você ficar um dia sem luz, que mais você ficar 3 meses ou sei lá, 6 meses, dependendo do impacto, né, desses eventos. E tem muita gente falando aí, né, que tá se preparando, tem gente que tá até estocando alimentos, preparando materiais para estar enfrentando apagões. E eu não duvido não que isso possa ocorrer. A gente tem que estar se preparando mesmo. Quem depende, né, da eletricidade para muitas coisas, mesmo quem trabalha na internet, a falta da eletricidade ela afeta muitas áreas, hospitais. Então tem que ter um plano. Não sei até que ponto o país está preparado, né, para lidar com isso. Se a gente pegar como referência esse ano e as estatísticas, né, do que pode ocorrer diante de todos esses fatos que eu apresentei, desses transtornos aí que estão ficando intensos, transtornos climáticos, embora já está se falando até que é possível que nós tenhamos um período muito frio agora. Se esse ano nós tivemos um período muito quente, está se falando que é possível que nós tenhamos uma era do gelo. Se realmente está acontecendo essa inversão dos polos magnéticos, é normal que aconteça algum fenômeno assim inesperado, mexendo com todo o clima do planeta.